Então vamos lá. Vamos focar aqui no Apocalipse capítulo 8, no Apocalipse capítulo 9, que fala sobre as 7 trombetas. E é literalmente o período da tribulação. Eu acredito que aqui o arrebatamento ele já aconteceu e alguns caos começam a iniciar na Terra. E esses caos, essas tragédias, esses acontecimentos catastróficos dão em lugar para a ascensão do anticristo. Então, assim que acontecerá. Então, para que acontece esse período da tribulação? É bem interessante nós entendermos que o foco principal da tribulação é para Israel, é para o despertar da nação de Israel. A Israel atualmente, ela é fiel a Deus, ela é devota ao Senhor Criador, e eles esperam o Messias. Eles não creem, não necessariamente todos os judeus, mas boa parte deles, existem uns judeus messiânicos, nós sabemos disso, mas boa parte dos judeus, eles esperam ainda o Messias que há de vir. Então, esse período da tribulação é um período para despertar a nação de Israel. E, necessariamente, alguns descrentes também serão despertados. Nós falamos na aula passada que o Senhor ele ungirá 144 mil homens para pregar o evangelho desse período. Então, muitos aqueles que ainda não conhecem Cristo, que não foram arrebatados, eles serão despertados e conhecerão a Cristo. Então, esse período da tribulação, ele necessariamente vai despertar esses povos, os descrentes e a nação de Israel. E, principalmente, para implantar o reino físico do Senhor aqui na Terra. Hoje, nós vivemos o reino de Deus, e esse reino ele é expresso de forma invisível. É um reino interno. Quando Jesus ele foi interrogado pelos fariseus, onde estaria o reino de Deus, ele responde, esse reino não virá de forma visível, ele não estará aqui ou não estará lá, ele estará dentro de vocês. Então hoje nós vivemos o reino de Deus, literalmente vivemos o reino de Deus pela fé. Nós não podemos ver com os nossos olhos, mas nós experimentamos o reino de Deus. Pela fé, você é filho de Deus e você é co-herdeiro em Cristo em todas essas benevolências que o reino proporciona. Então, pela fé, você vive esse reino invisível. Porém, esse reino será vivido de maneira física, ele será implantado aqui nessa terra. Para que isso aconteça, é necessário acontecer a tribulação, para que esse reino seja implantado. São guerras, assim como nós estudamos na história e conhecemos parte da geografia, um reino, ele conquista um outro território por meio de guerras e ele implanta uma nova cultura naquele reino, e assim será. O Senhor ele combate contra o reino atual, o reino das trevas que predomina sobre os nossos dias atuais. Ele vai prevalecer contra este reino, vai implantar o reino de Deus e vai trazer uma nova cultura, a cultura do reino sobre esta terra. Então, a tribulação nada mais é do que o início da implantação do reino físico de Deus aqui na terra. As 7 trombetas, elas dão início no capítulo 8, no verso 7. E eu não vou ler um por um, mas eu vou citar o que acontece em cada trombeta. A primeira trombeta, ela está no verso 7 e diz assim: e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então a primeira trombeta é tocada, o primeiro acontecimento contra a terra, contra o império das trevas, contra o reino de Satanás que atua aqui na terra. O primeiro combate é esse. 1/3 do ar ele é extinto na terra, ou seja, do oxigênio que nós respiramos. Você enche seus pulmões de ar e você respira um ar puro, e quando essa trombeta for tocada, 1/3 desse oxigênio não mais existirá. Ou seja, esse é o primeiro acontecimento. O segundo é no verso 8, que fala sobre uma grande montanha que é lançada, uma grande montanha de fogo que é lançada sobre o mar. E 1/3 dos animais marítimos e das embarcações, elas são extintas.
E aí começa a destruição de 1/3 da terra. Primeiro pelo ar, segundo pelo mar. Terceiro, no verso 10, fala sobre as águas doces, as águas potáveis, 1/3 dos rios, eles são destruídos. No verso 12, fala que 1/3 do sol, da lua e das estrelas, ela também é destruída. Isso fala do tempo, ou seja, o nosso tempo hoje, atualmente, de 24 horas, ele é dividido em 12 horas de dia, 12 horas de noite. Esse tempo ele será dividido em 3 partes, necessariamente apenas 8 horas de luz e 2/3 de escuridão. Então, 1/3 do sol, da lua e das estrelas, ele será destruído. Isso também necessariamente implica na questão cronológica do tempo, ou seja, hoje o tempo ele acontece um dia 24 horas, um ano 365 dias. Então, quando o sol, a lua e as estrelas elas forem atingidas, nós acreditamos que esse tempo ele será destruído também, parte desse tempo, ou seja, o tempo andará mais rápido, alguns acontecimentos nessa linha do tempo será atingido, porque o sol, a lua, as estrelas, elas regem o tempo, de certa forma. Ok. No verso 5, na quinta trombeta, no verso 1 do capítulo 9, aqui já começa a se tornar algo mais pesado, mais difícil. No final do capítulo 8, passa um anjo falando dos 3 grandes ais que hão de vir, e aqui se torna algo mais severo. Aqui o nível de destruição já se torna algo bem mais doloroso. No capítulo 9, no verso 1, ele fala, eu vou ler o verso 1 que fala assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e saiu fumaça do poço, como a fumaça de grande fornalha, e com fumaça do poço escureceu o sol, o ar, e a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, com o poder que tem os escorpiões da terra. Aqui, nessa quinta trombeta, ele cita algumas figuras: estrela, abismo, gafanhoto, escorpião, leão e cobra. Essas 6 características, elas são específicas para Satanás e seus demônios. Então, aqui na quinta trombeta, ele está falando de uma atuação literal de demônios. Isso aqui não é algo metáfora, não é algo literal, não é algo subjetivo, é simplesmente literal. É uma atuação demoníaca. A Bíblia fala em Isaías 14:12 que Satanás ele é chamado de estrela, estrela da manhã. Então, quando fala que uma estrela caiu do céu, isso aqui necessariamente é Satanás. E quando ele cita escorpiões, serpentes, o próprio Jesus ele cita em Lucas capítulo 10: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Significa linhas demoníacas, castas de demônios. Então, essa atuação no capítulo 9, a quinta trombeta, é uma atuação literal, uma atuação legítima de demônios, atuação de demônios para destruir e ferir a humanidade. E você vai ler mais à frente, ele fala que ele, no verso 5, e foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses atormentassem os homens. Então, é uma casta específica de demônios que atuará na terra durante 5 meses para atormentar os homens. No verso 1, ele fala também de abismo. É aberto um abismo, e desse abismo saem esses demônios. Em 2 Pedro 2, verso 4, fala de que alguns demônios eles estão presos para um dia específico. Então, nós acreditamos que esses demônios estão presos para essa atuação específica na quinta trombeta, ok? A sexta trombeta está no verso 13, e
ele fala sobre um grande exército. Agora, dá-se a entender que esse exército é um exército humano, pelas características que ele cita, e esse grande exército, um exército de 200 milhões, isso no verso 16 fala, e o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, um exército numeroso que vai fazer uma grande guerra, e por meio dessa grande guerra, ele fala que por meio do fogo, da fumaça e do enxofre, isso são sinais de guerra, são sinais, consequências de uma guerra, fogo, fumaça e enxofre. Por causa desses três instrumentos, 1/3 da população humana morrerá. Então, nós falamos na abertura dos selos, na classe passada, que ele fala sobre 1/4 da população, 1/3 da população, não me recordo exatamente, 1/3 da população irá morrer com a abertura de um selo, e eu falei que o acontecimento de 1/3 da população morrer por um acontecimento é algo estrondoso, é uma catástrofe enorme, é como se toda a América do Norte, América Central, América do Sul e a Europa, ela fosse devastada. Eu acredito que essa população referente a 1/3 da população atual. Então, isso acontecer de uma só vez é algo muito gigante, é algo muito assustador. Então, nós acreditamos que na abertura dos selos, isso foi acontecendo ao longo dos anos, dando um total de 1/3 da população. Porém, aqui agora, no toque da sexta trombeta, é literal, exatamente 1/3 da população. Não mais será a população atual de quase 7 bilhões, porque boa parte foi arrebatada e alguns outros já morreram com esses acontecimentos, mas será um número numeroso, será um grande número de pessoas mortas. Então, é uma grande guerra que matará 1/3 da população. Então, o que significa tudo isso? Essas 7 trombetas, nós falamos de 6 trombetas, então, o toque de 6 trombetas, falta apenas uma, eu vou citar ela daqui a pouco no final. Então, mas o que significa isso? Significa um cenário caótico de um pós-arrebatamento. Então, isso é o período da tribulação. O início dessa tribulação será dessa forma. Então, tudo isso, na verdade, é um plano de fundo, onde surgirá o anticristo. A Bíblia fala, Daniel capítulo 7, 24, que existem 10 reis, desses 10 reis surgirá um diferente desses 10. E esse que surgirá diferente desses 10, ele matará 3 desses 10 reis. E esse rei que surgirá diferente desses 10 e que fará guerra contra 3 desses reis e que matará esses 3 reis, ele é o anticristo. Então, tudo isso é o cenário que tornará o anticristo em evidência. O mundo ele vai estar clamando por resposta, por direção. O arrebatamento ele acontece e um grande caos ele traz pós-arrebatamento, porque as consequências do arrebatamento são caóticas pós-arrebatamento. O povo vai sumir, as pessoas não vão entender por que eles sumiram, não vão saber o que está acontecendo. Então, um grande caos ele começa a acontecer na Terra e consequentemente, esse caos, as trombetas elas são tocadas e esses grandes acontecimentos eles começam a surgir na Terra. Então, tudo isso vai fulminar em uma grande guerra, que é a trombeta número 6, a sexta trombeta. As grandes potências mundiais elas se aliançarão para fazer com que as respostas sejam dadas ao povo. Então, no meio desse grande caos, no meio dessa grande catástrofe, surgirá o anticristo. Então, ele vai trazer uma paz, depois dessa grande guerra, ele vai surgir como líder mundial, e ele vai trazer uma grande paz sobre os povos, e nesse período de grande paz, ele foca principalmente sobre Israel, e ele se mostra como o Messias, o príncipe da paz. Na verdade, ele é o anticristo, um falso Cristo. Ele traz uma falsa paz, mas
diante daquele grande caos, isso vai ser uma paz para esse povo, e todos vão olhar ele realmente como Deus, como Messias, e ele vai implantar esse reino, um reino de paz sobre esta terra atual, onde não mais existe a igreja, onde não mais existem os santos, existem apenas os 144 mil selados pelo Senhor que estão pregando o evangelho, e aqueles que se levantam contra essa mensagem de paz, eles serão perseguidos. Então esses 144 mil serão perseguidos, porém eles são selados e protegidos pelo Senhor, mas aqueles que aceitam a pregação desses 144 mil, eles serão torturados e serão mortos, mas o mundo estará em paz. Então esse é o cenário. Eles cessam, essas 6 trombetas, elas são cessadas, e nós vivemos esse período de paz. E a 7ª trombeta, quando é que surge? Ela só volta no capítulo 11, então nós vamos ler na próxima classe o 10 e o 11, mas eu ainda vou falar sobre a 7ª trombeta agora. Então no capítulo 10 e 11, nós podemos ver esse período de paz, está acontecendo esse período de paz, que vai durar esses 3 anos e meio, esses primeiros 3 anos e meio. No capítulo 9, quando nós falamos no início, capítulo 9 de Daniel, no verso 27, ele fala que essa semana, essa última semana, será dividida em 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. No final desses 3 anos e meio, será tirado a autorização do holocausto. Vou ver se eu acho aqui ainda novamente para ler, que o versículo é bem mais forte. Ele fala no verso 24, no capítulo 9, no verso 27, diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade dessa semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Isto é a consumação, e o que está determinado para ser derramado sobre o assolador acontecerá. Então, no período desses 3 anos e meio, na metade desses 7 anos, no período do final dos 3 anos e meio, nesse período de paz, ele vai cessar o holocausto, ou seja, cessar o holocausto significa que os olhos do povo entenderá que ele não é o Messias. O que é que faz com que isso aconteça? Eu vou pular agora para o capítulo 11, no verso 15, que ele fala sobre o toque da 7ª trombeta, que diz assim: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Lembra que eu te falei? Esse período da tribulação é uma guerra para implantar o reino de Deus. Então, agora ele começa a ser visível, começa a iniciar. O anticristo ele começa a perder, cair a sua máscara, e o povo começa a ver que Jesus Cristo ele é o Senhor de toda a terra. Isso acontecerá primeiramente pelos judeus. Todo o Israel ele entenderá que o anticristo é o Messias, porém no final desses 3 anos e meio será cessado o sacrifício. Eles olharão e verão que ele não é o Messias. Então isso começa a acontecer aqui com o toque da 7ª trombeta. E no verso 16 do capítulo 11, e os 24 anciãos que estão assentados no seu trono diante de Deus prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, os teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então, os céus ele é aberto, o povo vê a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é a figura do Messias. No Antigo Testamento, todo Israel ele reverenciava a Arca da Aliança como a presença de Deus. E Cristo ele é
o Cristo que taberculou com Israel, conosco. Nós é o Emanuel, Cristo em nós. Então a representação da Arca da Aliança, ela se cumpre em Cristo, em Jesus Cristo. Nós temos essa presença conosco. Então, essa Arca da Aliança, ela está desaparecida. Hoje, Israel, ela não sabe onde se encontra. Eles construirão um templo, e nesse templo não terá essa arca, mas terá a presença do anticristo. Porém, no momento que eles entenderem que o anticristo não é o Messias, eles verão que essa Arca da Aliança está em Deus, eles entenderão que o Messias que eles estavam esperando já veio, e foi Cristo, foi Jesus Cristo. Então, esse é o momento que a máscara do anticristo ela cai por terra, e no final acontecem esses grandes acontecimentos, terremotos, grande saraiva, mas isso sela o período, isso separa esse período de 7 anos, 3 anos e meio. É um pouco complexo, eu não sei se eu consigo me expressar perfeitamente. De maneira virtual se torna mais complexo e mais difícil ainda. Eu não tenho o seu feedback, eu não tenho a sua resposta, eu não sei se você compreende, eu não sei se você tem alguma pergunta. Eu costumo falar sobre isso pessoalmente, e às vezes as pessoas vão interpelando alguns assuntos e a gente vai debatendo e a gente vai esclarecendo melhor. Porém, esse é a análise geral do que acontece. Os 7 anos e meio, esses 7 anos e meio, ele é dividido em esses 7 anos, ele é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. O primeiro período de 3 anos e meio, ele é para a ascensão do anticristo, para ele se mostrar diante de toda a humanidade, principalmente para Israel, como um grande líder que haveria de vir o falso Messias, mas todos acreditarão que ele é o verdadeiro Messias. E ele implantará uma paz sobre a terra, uma paz de tal maneira que todos acreditarão que ele é o príncipe da paz. Porém, no final desses 3 anos e meio, a sua máscara cai e a nação de Israel, necessariamente a nação de Israel, principalmente a nação de Israel, se volta contra ele. E aí inicia o final desses 3 anos e meio, que é uma grande tribulação contra Israel. O anticristo se levantará contra todas as nações, ele se levantará com o apoio de todas as nações contra Israel. Mas a gente vai falar isso nas próximas classes. Na próxima classe, eu quero falar sobre o capítulo 10 e 11. Eu vou estar continuando falando sobre esse período de paz, e eu vou estar de maneira mais incisiva na próxima classe falando sobre o capítulo 11, sobre as 2 testemunhas. Eles são 2 pregadores, 2 homens que incendiarão o mundo pregando contra o falso Messias. Enquanto estiver existindo esse período de paz, todos os povos da terra estarão adorando o anticristo como o verdadeiro Cristo. Somente 2 homens, essas 2 testemunhas, estarão pregando contra o anticristo, dizendo as verdades. Então a gente vai estar falando sobre isso na próxima classe. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que você entenda que o tempo está próximo. Esses grandes acontecimentos, eles virão sobre aqueles que estarão na terra após o arrebatamento. No final do no final do capítulo 9, ele fala sobre depois de acontecer as 6 trombetas, no verso 20 ele fala assim: e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, ou ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladruices. Então, depois desses grandes acontecimentos, depois desses grandes desastres, 6 trombetas foram tocadas, o ar, a água potável, os mares, os animais marítimos, o tempo, tudo isso foi destruído em 1/3. 1/3 da população morreu, mas os homens não se arrependeram. Então,
o grande chamado do Senhor para as nossas vidas é o arrependimento. Então, como tem vivido a tua vida? Que você venha se voltar para o arrependimento. Que o Senhor venha encontrar no teu coração um coração arrependido. Não que você seja santo ao ponto de não pecar. Isso é impossível, isso não existe. Mas que você tenha um coração voltado, quebrantado, um coração voltado para o Senhor. Que diante da tua vida, todos os dias, você se encontre com o coração contristo, quebrantado, voltado para o Senhor. Que você se lembre disso. Independente do que você tem feito, independente da tua vida, santa ou profana, você precisa ter um coração contrito, voltado para o Senhor. Amém? Que o Senhor encontre em ti um coração apaixonado por Ele. Que o Senhor encontre em ti um coração sincero. Tudo que o Senhor espera é isso, sinceridade. Com o pecado de Adão, o homem ele perde o relacionamento com Deus. Deus continua falando com os homens. Durante todo o Antigo Testamento, nós podemos ver diversos momentos onde Deus se volta para o homem, porém poucos homens se voltam para Deus. E o que Deus busca de você não é uma vida santa, uma vida impecável, mas simplesmente um coração voltado para Ele, um coração prostrado. Se arrepender é simplesmente isso, é se voltar para Deus. É você estar vivendo uma vida em um caminho e você decide dar um giro, se voltar para outro caminho. É você estar vivendo a vida que você está vivendo hoje e você decidir se voltar para Deus. Eu sei que você tem ouvido Deus, mas o que o Senhor quer é que você fale com Ele. Ele quer te ouvir. Ele quer que você se volte para Ele. Que o Senhor incendeie o teu coração com a presença do Espírito Santo. E até semana que vem, em nome de Jesus. Deus abençoe.